Na reunião, só a faxineira entendeu o que o sheik milionário dizia em árabe. E quando respondeu, ninguém na sala conseguiu disfarçar o espanto. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O relógio no pulso de Luísa marcava 6h45 da manhã, quando ela empurrou o pesado carrinho de limpeza pelo corredor espelhado do 40º andar do edifício Platinum, no coração financeiro de São Paulo. Seus passos silenciosos contra o piso de mármore eram uma técnica aperfeiçoada em meses de trabalho, a arte de ser invisível, de existir sem ser notada. Invisível até para as oportunidades. Pensou com um amargor que tentava diariamente suprimir. No reflexo das paredes espelhadas, viu uma jovem de 27 anos, cabelos castanhos presos num coque simples, uniforme lilás impecavelmente passado, olheiras discretamente camufladas. Nada ali denunciava a mulher que falava 5 idiomas fluentemente, formada com honras em linguística e relações internacionais pela USP, e que acumulava certificados internacionais que pareciam impressionar a todos, exceto aos recrutadores das empresas onde se candidatava. Enquanto organizava os produtos de limpeza, deixou a mente vagar para a entrevista da semana anterior, a 18ª em 6 meses. Seu currículo é impressionante, senhorita Oliveira. O homem de terno havia dito sem realmente olhar para ela. Mas acabamos de preencher a vaga com alguém que possui um perfil mais adequado às necessidades da empresa. Mais tarde, descobriu através de uma conhecida que perfil adequado significava a sobrinha do vice-presidente de operações, recém-formada, sem experiência internacional e com conhecimento limitado a inglês básico, para uma posição de assessora internacional. Luísa respirou fundo, afastando a memória. Não podia se dar ao luxo de alimentar ressentimentos. Não quando precisava pagar o aluguel do pequeno estúdio no Brás, a parcela do empréstimo estudantil, e ainda enviar dinheiro para a mãe em Campinas. A agenda do dia era simples: limpar as salas de reunião antes do início do expediente. No 40º andar ficavam as salas mais importantes, onde aconteciam encontros com clientes e parceiros internacionais da construtora Horizonte, uma das maiores do país. Começou pela sala Ipiranga, a mais ampla e luxuosa. Enquanto passava o pano na enorme mesa oval de mogno, notou papéis dispersos, resquícios de alguma reunião tardia do dia anterior. Normalmente, não olharia o conteúdo. Discrição era parte do trabalho, mas um nome em destaque capturou sua atenção. Al-Fayez Holdings, Projeto Bahia de Todos os Santos. Luísa reconheceu imediatamente o nome da gigantesca corporação árabe, conhecida por investimentos bilionários em infraestrutura ao redor do mundo. Nos últimos anos de faculdade, havia se especializado na cultura e língua árabe, fascinada pelas oportunidades emergentes nos países do Golfo. Chegou a passar 6 meses estudando em Abu Dhabi, através de um programa de intercâmbio que custou todas as suas economias e um empréstimo que ainda pagava. De que adiantou? Perguntou-se enquanto borrifava produto nos vidros das janelas que exibiam a cidade despertando aos poucos. Sua rotina foi interrompida pelo barulho da porta se abrindo. Um homem entrou apressadamente, parecendo surpreso ao encontrá-la. "Ah, você ainda está aqui", disse Ricardo Mendes, gerente de operações, consultando nervosamente o relógio. "Pode terminar isso depois? Teremos uma reunião de emergência em 15 minutos. Luísa assentiu silenciosamente, recolhendo seus materiais. Estava acostumada a ser realocada conforme as necessidades repentinas dos executivos. Enquanto guardava os produtos no carrinho, notou o estado alterado de Ricardo. Ele ajustava a gravata repetidamente, conferia mensagens no celular e instruía alguém pelo telefone a trazer as apresentações do projeto Salvador urgentemente. Quando estava prestes a sair, mais 3 executivos entraram na sala, todos em um estado similar de agitação controlada. Entre conversas tensas e meias frases,
Luísa captou a razão do nervosismo. O investidor árabe, cujo nome vira nos documentos, havia adiantado sua visita. Em vez da próxima semana, estaria chegando agora. Não temos um intérprete de árabe disponível com esse prazo, exclamou uma mulher que Luísa reconheceu como a diretora de Relações Internacionais. Ele não fala inglês? Questionou o outro executivo, desabotoando e reabotoando o paletó compulsivamente. Fala, mas já deixou claro que prefere conduzir negócios importantes em sua língua nativa, respondeu Ricardo. Algo sobre avaliar melhor a sinceridade das contrapartes. Luísa, ainda empurrando lentamente seu carrinho para a saída, sentiu o coração acelerar. Era quase cômico. Ali estava ela, com fluência avançada em árabe, ouvindo executivos que ganhavam 20 vezes seu salário entrarem em pânico por algo que ela poderia resolver em segundos. Por um momento, pensou em oferecer ajuda. A frase formou-se na ponta de sua língua. Eu falo árabe, se precisarem de assistência. Mas então lembrou-se de todas as portas fechadas, todos os agradecemos seu interesse, todos os olhares condescendentes para seu sobrenome sem peso e seu endereço em um bairro simples. Decidiu que seria invisível, como sempre esperavam que fosse. Saiu silenciosamente, fechando a porta atrás de si. Estava reorganizando produtos no armário de serviço quando ouviu o burburinho crescente no corredor. Espiando discretamente, viu um grupo de homens se aproximando da Sala Ipiranga. No centro, destacando-se não apenas pela tradicional vestimenta árabe, mas pela presença que emanava, estava quem só podia ser Karim Al-Fayez, o proprietário da holding. Alto, com barba bem aparada e feições marcantes, ele caminhava com a confiança tranquila dos verdadeiramente poderosos. Nada de ostentação exagerada ou arrogância performática que Luísa frequentemente observava nos executivos brasileiros. Seu andar era medido, seus gestos econômicos, seus olhos, percebeu quando ele passou próximo ao armário, extraordinariamente atentos. A porta da sala fechou-se, engolindo o cheque e toda a diretoria da construtora Horizonte. Luísa retornou aos seus afazeres, limpando agora as salas menores do mesmo andar. Trabalhava metodicamente, tentando não pensar no que estaria acontecendo naquela reunião. Aproximadamente meia hora depois, enquanto polia os vidros de uma sala de reuniões secundária, ouviu a porta da Sala Ipiranga abrir-se abruptamente. A voz de Ricardo soou pelo corredor, tensa e falsamente jovial. Café? Água? Podemos oferecer algo enquanto esperamos? A resposta veio em árabe, numa voz profunda e controlada. Mesmo através da porta entreaberta, Luísa entendeu perfeitamente. O que eu gostaria é de parar de perder tempo. Vocês me convidaram a atravessar o oceano para apresentar documentos incompletos e números inconsistentes? Seguiu-se um silêncio constrangedor, quebrado por Ricardo. Sim, claro. Compreendo perfeitamente. Deixe-me consultar nossa equipe sobre essas questões. Luísa quase riu. Era óbvio que ele não havia entendido uma palavra. Mais vozes em português, sussurradas e nervosas, discutindo o que fazer. Então, passos rápidos e a porta da sala onde ela estava se abriu. Ricardo entrou, tão absorto em seu pânico que inicialmente nem a notou. Quando finalmente percebeu sua presença, sobressaltou-se. Ah, você ainda está aqui, disse, passando a mão pelos cabelos já desalinhados. Pode terminar isso depois? Preciso usar esta sala para uma chamada urgente. Luísa assentiu, recolhendo novamente seus materiais. Enquanto saía, ouviu Ricardo ao telefone, implorando para que alguém encontrasse um intérprete de árabe imediatamente. No corredor, notou que a porta da Sala Ipiranga estava entreaberta. Lá dentro, Karim Al-Fayez estava sozinho, observando a vista de São Paulo com as mãos cruzadas atrás das costas. Os outros executivos aparentemente haviam se dispersado em busca de soluções para o impasse. Foi quando, olhando para seu carrinho de limpeza, Luísa tomou uma decisão. Anos de rejeições, de portas fechadas, de talentos ignorados, cristalizaram-se em um momento de clareza.
Ela ajustou o uniforme, respirou fundo e empurrou seu carrinho para dentro da sala Ipiranga. Alfaiez virou-se ao ouvir o barulho das rodas. Seus olhos, de um castanho profundo, pousaram sobre ela com curiosidade. Em árabe perfeito, Luísa disse: "Perdoe a intrusão, senhor Alfaiez. Vim verificar se necessita de algo enquanto espera." A surpresa foi momentânea em seu rosto, rapidamente substituída por um interesse calculado. Respondeu no mesmo idioma. Uma falante de árabe em São Paulo, vestida como funcionária de limpeza. Interessante. Às vezes, as habilidades mais valiosas estão escondidas nos lugares mais improváveis, respondeu Luísa, mantendo a compostura. Um leve sorriso curvou os lábios do cheque. De fato. E posso perguntar onde aprendeu nosso idioma com tal fluência? Universidade de São Paulo, com especialização posterior em Abu Dhabi, na Universidade Zayed. Ele ergueu as sobrancelhas, visivelmente impressionado. Não é um caminho comum para alguém que... Seus olhos percorreram o uniforme dela. Trabalha nesta função. Nem sempre podemos escolher os caminhos que se abrem para nós, não é mesmo? Apenas os que decidimos percorrer, respondeu Luísa, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Em vez de ofender-se, Karim Alfaiez soltou uma risada breve e genuína. Uma resposta diplomática. Você trabalharia bem nas negociações do meu país. Fez uma pausa, estudando-a com mais atenção. Como se chama? Luísa Oliveira. Bem, Luísa Oliveira, já que está aqui e claramente entende mais do que qualquer pessoa que conheci hoje neste prédio, deixe-me perguntar, o que sabe sobre o projeto Bahia de Todos os Santos? A pergunta era claramente um teste. Luísa poderia facilmente dizer que nada sabia, que era apenas uma faxineira cumprindo suas funções. Seria o caminho seguro, o esperado. Mas algo na forma como ele a olhava, com genuína curiosidade, sem o habitual desdém dos poderosos, fez com que escolhesse o caminho arriscado. Sei que é um projeto de infraestrutura portuária em Salvador, envolvendo a modernização do terminal de contêineres e a construção de um novo complexo turístico. A construtora Horizonte busca um parceiro internacional para financiamento, e sua holding está interessada, mas aparentemente tem dúvidas sobre a viabilidade financeira e talvez sobre as aprovações ambientais. Os olhos dele se estreitaram, não com suspeita, mas com interesse intensificado. Impressionante, principalmente para alguém que supostamente não deveria ter acesso a estas informações. Luísa sentiu o rosto aquecer. Peço desculpas. Às vezes, papéis são deixados sobre mesas e tenho o hábito de ler rápido. Um hábito útil, comentou ele, aproximando-se alguns passos, e uma memória excelente. O que mais notou nesses papéis que não deveria ler? Era uma pergunta perigosa, possivelmente uma armadilha. Mas Luísa sentia que havia passado do ponto de recuo. Notei discrepâncias entre os números apresentados nas projeções de retorno e os custos operacionais estimados. As margens parecem otimistas demais. Por um momento, o silêncio dominou a sala. Karim Alfaiez a observava com uma intensidade que fez Luísa temer ter ido longe demais. Então, para sua surpresa, ele sorriu. Um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto austero. Luísa Oliveira, disse ele, pronunciando seu nome com cuidadosa precisão. Acho que esta reunião acaba de se tornar muito mais interessante. Nesse exato momento, a porta abriu-se completamente e Ricardo Mendes entrou, parando abruptamente ao ver a cena. O poderoso investidor árabe conversando animadamente com a faxineira. O que está acontecendo aqui? Perguntou, o pânico mal disfarçado em sua voz. Karim Alfaiez virou-se para ele e, em inglês perfeitamente articulado, respondeu: Estou tendo a primeira conversa produtiva desde que cheguei a este prédio. O rosto de Ricardo Mendes transitou por uma impressionante variedade de expressões em apenas alguns segundos. Surpresa, confusão, incredulidade e, finalmente, algo que parecia pânico controlado. Luísa, o que está fazendo aqui? Perguntou,
mantendo um sorriso forçado enquanto seus olhos comunicavam uma ordem clara para que ela saísse imediatamente. Antes que pudesse responder, Karim Al-Fayez interveio, agora em inglês perfeitamente articulado. Vocês têm uma funcionária extraordinária. Ela não apenas fala árabe fluentemente, mas também compreende nuances de negócios que aparentemente escaparam à sua equipe de análise. Ricardo empalideceu, olhando de Luísa para o cheque, claramente tentando processar a situação. Eu não sabia que você falava árabe, Luísa, comentou, seu tom oscilando entre acusação e desconcerto. Ninguém perguntou, respondeu ela simplesmente mantendo a compostura apesar do coração acelerado. Karim observava a interação com interesse, uma expressão quase divertida em seus olhos perspicazes. Senhor Al-Fayez, peço sinceras desculpas por qualquer interrupção, disse Ricardo, recuperando parcialmente sua postura profissional. Nossa intérprete oficial está a caminho. Enquanto isso, podemos continuar nossa conversa em inglês. Não será necessário, interrompeu Karim. Prefiro continuar com a senhorita Oliveira como intérprete. Ela já demonstrou competência excepcional. Ricardo engoliu em seco, claramente dividido entre a necessidade de agradar o investidor e seu desconforto com a situação inusitada. Mas, senhor, ela é nossa funcionária, sim, completou Karim, e aparentemente a única capaz de facilitar uma comunicação efetiva entre nós. Seu tom era educado, mas carregava uma autoridade que não permitia contestação. A porta abriu-se novamente e outros executivos retornaram, incluindo a diretora de Relações Internacionais, Cláudia Monteiro, e o presidente da construtora, Eduardo Barreto. Seus olhares confusos ao verem Luísa no centro da sala, ainda em seu uniforme lilás, criaram um momento de silêncio constrangedor. O que está acontecendo? Questionou Eduardo, dirigindo-se a Ricardo, mas com os olhos fixos em Luísa. Aparentemente temos uma situação inesperada, respondeu Ricardo, passando a mão pelo cabelo já desalinhado. A Luísa, ela fala árabe. Fala árabe? Repetiu Cláudia, incrédula. Você quer dizer que ela conhece algumas palavras? Não apenas fala com fluência excepcional, como compreende profundamente questões de negócios. Interveio Karim, sua voz calma contrastando com a tensão crescente na sala. Vocês não sabiam que tinham esse talento em sua empresa? Um silêncio desconfortável seguiu-se à pergunta. Luísa sentiu o peso dos olhares avaliativos sobre ela, como se repentinamente tivesse se tornado visível demais depois de meses de invisibilidade. Tenho doutorado em linguística pela USP, com especialização em línguas semíticas, disse Luísa, decidindo tomar controle da narrativa. Morei em Abu Dhabi por 6 meses durante minha especialização e trabalhei como tradutora em projetos acadêmicos. O silêncio que se seguiu tinha um tom diferente agora, não mais de desconforto, mas de assombro. Eduardo Barreto foi o primeiro a recuperar-se. E você está trabalhando como faxineira, completou Luísa. Sim. Preciso pagar minhas contas enquanto procuro emprego na minha área. Infelizmente, as oportunidades não surgem com a mesma facilidade para todos. Eduardo e Cláudia trocaram olhares rápidos, uma comunicação silenciosa que Luísa não conseguiu decifrar. Considerando as circunstâncias, interrompeu Karim, sugiro continuarmos nossa reunião com a senhorita Oliveira como intérprete. A menos que tenham encontrado outro profissional qualificado, diante da negativa relutante dos executivos, Luísa encontrou-se repentinamente promovida de faxineira invisível a intérprete de uma reunião multimilionária. Em questão de minutos, seu uniforme lilás estava sentado à mesa de mogno, entre o poderoso cheque árabe e a cúpula da terceira maior construtora do Brasil. A dinâmica era surreal. Karim deliberadamente alternava entre inglês e árabe, solicitando que Luísa traduzisse mesmo quando todos compreendiam perfeitamente o inglês. Ela rapidamente percebeu a estratégia. Ele estava testando não apenas sua fluência,
mas também sua integridade, verificando se ela traduziria com precisão mesmo comentários mais críticos ou tecnicamente complexos. Durante 2 horas, Luísa navegou pela intrincada dança de uma negociação internacional de alto nível, traduziu termos técnicos de engenharia portuária, condições financeiras complexas e sutis nuances culturais. Em nenhum momento hesitou ou tropeçou, mesmo quando Karim deliberadamente acelerava sua fala ou usava expressões regionais obscuras. O que mais a surpreendeu, porém, foi como o ambiente à sua volta gradualmente se transformou. Os olhares iniciais de desconcerto dos executivos foram dando lugar a expressões de respeito relutante. Cláudia Monteiro, que inicialmente parecia a mais incomodada com sua presença, agora fazia anotações diligentes a cada tradução precisa. Quando Karim começou a apontar inconsistências no projeto, referindo-se exatamente às discrepâncias que Luísa havia mencionado em sua conversa privada, ela traduziu fielmente, mesmo sabendo que estava possivelmente expondo falhas do trabalho da empresa. Seu compromisso era com a precisão, não com agradar seus superiores temporários. O Sr. Alfaiez está questionando a viabilidade das projeções de retorno em comparação com os custos operacionais estimados, traduziu Luísa, mantendo um tom profissional. Ele considera os números excessivamente otimistas. Eduardo Barreto, que inicialmente parecia irritado com as críticas, agora estudava os documentos com renovada atenção. Após alguns minutos de discussão técnica, ele surpreendentemente concordou. A senhorita Oliveira está correta na tradução e o senhor Alfaiez tem um ponto válido. Estes números precisam ser revisados. A reunião encaminhou-se para o encerramento com um tom completamente diferente do seu início caótico. Karim Alfaiez expressou interesse genuíno no projeto, mas condicionou o avanço das negociações a uma revisão completa dos números e maior transparência nos estudos de impacto ambiental. Retomarei contato em 2 semanas para verificar o progresso dessas questões, disse ele já de pé, preparando-se para sair. Todos se levantaram. Apertos de mão foram trocados, cartões de visita oferecidos. Quando chegou a vez de Luísa, Karim estendeu-lhe a mão e disse algo em árabe que ela optou por não traduzir. Seu talento está sendo desperdiçado aqui. Precisamos conversar em particular. Ela apenas assentiu discretamente, traduzindo para os demais uma versão editada. O senhor Alfaiez agradece a assistência na comunicação. Quando o investidor e sua pequena comitiva deixaram a sala, um silêncio denso pairou no ar. Luísa permaneceu em pé, incerta sobre o protocolo a seguir. Deveria voltar ao seu carrinho de limpeza como se nada tivesse acontecido, aguardar algum tipo de agradecimento formal, pedir desculpas por ter invadido uma reunião que não era sua? Eduardo Barreto quebrou o silêncio. Senhorita Oliveira, poderia nos acompanhar até meu escritório? Sem aguardar resposta, ele e Cláudia saíram da sala. Ricardo hesitou, parecendo querer dizer algo, mas apenas gesticulou para que Luísa o seguisse. O escritório do presidente ocupava o canto mais privilegiado do andar, com janelas em 2 paredes, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. Luísa entrou, extremamente consciente de seu uniforme lilás e luvas amarelas em meio à decoração elegante e minimalista. Sente-se, por favor, indicou Eduardo, apontando para uma das cadeiras em frente à sua imponente mesa de vidro e aço. Luísa obedeceu, mantendo a postura ereta e as mãos cuidadosamente pousadas sobre o colo. Anos de entrevistas frustrantes haviam lhe ensinado a arte de parecer confiante, mesmo quando se sentia completamente deslocada. Devo começar pedindo desculpas, disse Eduardo, surpreendendo-a. É óbvio que houve uma falha significativa em nosso processo de recrutamento. Uma falha? Repetiu Luísa, incerta sobre o rumo da conversa. Sim,
Ter alguém com suas qualificações limpando nossos escritórios enquanto contratamos tradutores externos por valores astronômicos é, no mínimo, um erro de alocação de recursos, completou ele, com o pragmatismo frio de um executivo acostumado a pensar em termos de eficiência. Cláudia, que até então observava silenciosamente, inclinou-se para a frente. Posso perguntar por que nunca mencionou suas habilidades? Temos um departamento internacional que frequentemente precisa de tradutores. Luísa permitiu-se um sorriso contido antes de responder. Mencionei 3 vezes, na verdade. Enviei meu currículo para o Departamento de Recursos Humanos quando soube de vagas para tradutores. Nunca recebi resposta. O desconforto no rosto de Cláudia foi quase imperceptível, mas revelador. Entendo, disse a diretora, trocando um olhar significativo com Eduardo. Bem, claramente houve um lapso no processo. Um lapso bastante conveniente, comentou Luísa, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Especialmente considerando que a última vaga foi preenchida pela sobrinha do diretor financeiro, que, pelo que soube, fala apenas inglês intermediário. Um silêncio tenso seguiu-se à sua declaração. Ricardo, que permanecia de pé próximo à porta, parecia querer desaparecer. Eduardo Barreto pigarreou, reajustando-se na cadeira. Senhorita Oliveira, vamos ser diretos. A impressão que causou no Sr. Alfaiez é inestimável para nós. Este projeto em Salvador representa um investimento potencial de bilhões. Ele fez uma pausa calculada. Gostaríamos de oferecer-lhe uma posição em nosso departamento internacional como especialista em relações com o Oriente Médio. A proposta pairou no ar, surpreendentemente direta. Luísa sentiu uma mistura contraditória de emoções, vindicação, desconfiança, alívio financeiro potencial e uma pitada amarga de ressentimento. Apenas horas atrás, era invisível para estas mesmas pessoas. Com todo o respeito, Sr. Barreto, respondeu finalmente. Esta oferta surge porque fui útil em uma situação de crise ou porque realmente valorizam minhas qualificações. A pergunta direta pareceu desconcertar Eduardo momentaneamente. Ambos, respondeu ele com franqueza inesperada. Os negócios funcionam assim, senhorita Oliveira. Reconhecemos valor quando ele se demonstra indispensável. Quanto vale esse valor? Perguntou Luísa, mantendo o olhar firme. Financeiramente falando. Cláudia pareceu surpresa com a objetividade da pergunta, mas Eduardo esboçou um sorriso quase respeitoso antes de mencionar uma cifra que fez o estômago de Luísa contrair. Era mais do que ela ganharia em 5 anos como faxineira. Podemos discutir os detalhes mais tarde, continuou Eduardo. Por ora, gostaríamos que participasse da próxima reunião com o Sr. Alfaiez. Ele deixou bastante claro que sua presença seria determinante para o avanço das negociações. Luísa respirou fundo, ciente de que estava diante de um ponto de inflexão em sua vida. A oportunidade pela qual tanto lutara finalmente se apresentava, mesmo que pelas razões mais inesperadas. Antes que pudesse responder, seu telefone vibrou no bolso do uniforme. Ao verificá-lo discretamente, viu uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Oliveira, gostaria de discutir uma proposta de trabalho. Jantar 20 horas, Hotel Unique, Karim Alfaiez. Ela ergueu os olhos, encontrando 3 rostos expectantes aguardando sua resposta. Precisarei de um tempo para considerar sua oferta, Sr. Barreto, disse finalmente. Parece que tenho algumas decisões importantes a tomar. O vestido preto básico de Luísa, a única peça elegante que possuía, parecia inadequado demais para o requintado restaurante do Hotel Unique. Enquanto aguardava no lobby, sentada em uma poltrona de design impossível que parecia mais escultura que móvel, ela observava o vai e vem de mulheres em trajes de grifes internacionais e homens de ternos impecavelmente cortados. 4 anos de graduação, 3 de doutorado, 6 meses em Abu Dhabi e ainda assim não tenho o guarda-roupa certo para uma reunião de negócios, pensou com ironia.
A transformação das últimas horas ainda parecia irreal. Após sair do escritório de Eduardo Barreto, Luísa havia solicitado o restante do dia de folga, citando a necessidade de se preparar para o jantar com o investidor árabe. Uma justificativa que seu supervisor imediato, ainda atordoado com os acontecimentos, aceitou sem questionar. Em seu pequeno apartamento no Brás, enquanto se preparava, recebeu 3 ligações. Uma de Ricardo Mendes, reiterando a proposta da construtora e oferecendo qualquer apoio necessário para o jantar. Outra de sua mãe, em Campinas, a quem contou uma versão resumida dos acontecimentos. E a última, surpreendentemente, de Cláudia Monteiro. Queria apenas oferecer algumas orientações sobre como lidar com investidores árabes, dissera a diretora com um tom que oscilava entre profissional e condescendente. Eles têm expectativas muito específicas quanto ao comportamento feminino. Luísa havia agradecido educadamente, mas dispensado os conselhos, lembrando a diretora, talvez com uma satisfação levemente vingativa, que havia estudado extensivamente a cultura árabe durante seu período em Abu Dhabi. Agora, verificando novamente o relógio, Luísa notou que eram exatamente 20 horas. Karim Al-Fayez não parecia o tipo de homem que se atrasaria, e ela estava certa. No exato momento em que o relógio do lobby marcou a hora, o elevador se abriu e ele emergiu, acompanhado por um único assessor. Mesmo em trajes ocidentais, um terno escuro de corte impecável, que certamente custava mais que seu aluguel anual, Karim mantinha algo da dignidade solene que a vestimenta tradicional árabe lhe conferia pela manhã. Aproximou-se com passos medidos, seu rosto austero suavizando-se em um leve sorriso ao vê-la. Senhorita Oliveira, cumprimentou em inglês, estendendo a mão. Agradeço por aceitar meu convite. O prazer é meu, Sr. Al-Fayez, respondeu Luísa, levantando-se para cumprimentá-lo. Apenas Karim, por favor, corrigiu ele. Quando não estamos em reuniões formais, prefiro menos formalidade. Enquanto a conduzia ao restaurante, Luísa notou os olhares curiosos que atraíam. Karim Al-Fayez era uma figura conhecida nos círculos empresariais internacionais e sua presença no Brasil havia sido noticiada em publicações financeiras. Sem dúvida, muitos dos presentes se perguntavam quem seria a mulher brasileira acompanhando-o. O Maître-Ous conduziu a uma mesa reservada em um mezanino privativo que oferecia vista para o salão principal, mas mantinha certa distância das outras mesas. Um detalhe que Luísa reconheceu como tipicamente árabe: a valorização da privacidade em conversas importantes. Após os rituais iniciais de acomodação e pedidos de bebidas, água com gás para ele, um suco de maracujá para ela, Karim dispensou o assessor com um gesto discreto. Quando finalmente estavam sozinhos, ele alternou para o árabe. Agora podemos conversar mais livremente. Embora seu inglês seja excelente, presumo que se sinta mais confortável em português, mas infelizmente não domino seu idioma. O árabe está perfeitamente adequado, respondeu Luísa na mesma língua. Considerando que passei anos estudando-o, é um prazer poder utilizá-lo em uma conversa real. Ele sorriu, aparentemente satisfeito com a resposta. Confesso que fiquei intrigado com sua situação, senhorita Oliveira. Uma linguista com doutorado, trabalhando como faxineira em uma empresa que precisava desesperadamente de alguém com suas habilidades. Luísa hesitou, ponderando quanto de sua história pessoal deveria compartilhar. O mercado de trabalho no Brasil pode ser complicado, respondeu finalmente, especialmente para quem não possui as conexões certas. O famoso QI brasileiro, comentou ele, surpreendendo-a com o conhecimento da expressão local para quem indica. Não é muito diferente em muitas partes do mundo, incluindo meu país, embora lá sejam laços tribais e familiares, não apenas profissionais. A conversa fluiu naturalmente enquanto o jantar era servido. Para surpresa de Luísa, Karim era um interlocutor atento e genuinamente interessado.
Fez perguntas sobre seus estudos, seu período em Abu Dhabi e até mesmo sobre sua família em Campinas. Em troca, compartilhou histórias sobre seus próprios anos de formação em Londres e Nova York, antes de assumir os negócios da família. Foi apenas após a sobremesa ser servida que ele finalmente abordou o assunto principal. Imagino que a construtora Horizonte tenha lhe feito uma oferta hoje, disse, seus olhos perspicazes, estudando-a atentamente. Sim, confirmou Luísa sem entrar em detalhes. E você está considerando aceitá-la? Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Estou avaliando minhas opções. É certamente melhor que limpar salas de reunião. Karim assentiu, como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava. Tenho uma proposta alternativa, disse ele, colocando a xícara de café sobre o pires com um movimento preciso. Estamos expandindo nossas operações na América Latina. O projeto em Salvador é apenas o primeiro de muitos. Precisamos de pessoas que entendam tanto a cultura local quanto a nossa forma de fazer negócios. Luísa sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Isso soa como uma oportunidade interessante. Seria mais que uma oportunidade, continuou ele. Estou oferecendo a posição de diretora de Relações Interculturais para a divisão latino-americana da Al-Fayez Holdings. Você trabalharia diretamente comigo, supervisionando todas as negociações na região e assegurando que compreendemos adequadamente os contextos locais. Luísa quase engasgou com o gole de água que tomava. A posição descrita era várias categorias acima do que esperava e, certamente, muito acima do que a construtora Horizonte havia oferecido. Isso parece um salto significativo para alguém que até esta manhã era apenas uma faxineira, comentou, tentando manter o tom leve, mas incapaz de esconder completamente sua surpresa. Karim sorriu, um sorriso genuíno que suavizava suas feições austeras. Senhorita Oliveira, Luísa, em meu mundo reconhecemos talento e capacidade quando os vemos. Esta manhã, você demonstrou não apenas domínio linguístico excepcional, mas também compreensão aguda de negócios complexos e, mais importante, integridade ao traduzir fielmente críticas direcionadas a seus empregadores. Ele fez uma pausa, seu olhar intensificando-se. Além disso, você fez tudo isso sem qualquer preparação prévia, usando um uniforme de limpeza e luvas amarelas, diante de executivos que claramente a subestimavam. Isso demonstra um tipo de resiliência e presença de espírito que não se aprende em universidades. Luísa sentiu o rosto aquecer com o elogio direto, mas manteve a compostura. Agradeço sua confiança, mas devo perguntar, por que eu? Certamente há profissionais mais experientes no mercado. Experiência corporativa pode ser adquirida, respondeu ele prontamente. Caráter e inteligência natural são mais raros. Fez uma breve pausa antes de continuar. Além disso, há algo em sua história pessoal que ressoa com a minha própria jornada. Esta observação a surpreendeu. Como assim? Eu também enfrentei desafios iniciais, apesar do nome de minha família, explicou ele. Como filho mais novo, não estava destinado a liderar os negócios. Meu pai considerava meu interesse por poesia e literatura como distrações inadequadas. Foi apenas após provar meu valor em projetos menores que gradualmente ganhei sua confiança. A revelação, inesperadamente pessoal, criou um momento de conexão que transcendia a dinâmica profissional. Entendo, disse Luísa suavemente. Às vezes, temos que trabalhar 2 vezes mais apenas para provar que merecemos estar à mesa. Exatamente, concordou ele, com um brilho de reconhecimento nos olhos. Agora, sobre minha proposta, ele deslizou um envelope sobre a mesa. Dentro, Luísa encontrou um contrato preliminar, com termos que a deixaram momentaneamente sem palavras. O salário proposto era quase o triplo do oferecido pela construtora, já incluindo benefícios como moradia em São Paulo e Dubai, onde ficava a sede da empresa. Isso é extremamente generoso, conseguiu dizer finalmente.
É proporcional ao valor que acredito que trará a empresa, respondeu Karim com simplicidade. No entanto, há uma condição que preciso deixar clara. Luísa tensionou-se ligeiramente. Sempre havia condições. Qual seria? A posição exigiria que você se reporte diretamente a mim, não à estrutura hierárquica tradicional da empresa, explicou ele. Isso criará desafios. Haverá resistência de alguns executivos mais antigos, especialmente considerando sua idade e o fato de ser mulher em um ambiente predominantemente masculino e tradicionalista. Ele a observava atentamente, avaliando sua reação. Não seria a primeira vez que enfrento resistência por esses motivos, respondeu Luísa com um leve sorriso. Embora geralmente não em ambientes tão elevados. E como lidou com essas situações anteriormente? Perguntou ele, claramente interessado em sua resposta. Luísa refletiu por um momento antes de responder. Com paciência estratégica. Aprendi que não adianta confrontar preconceitos diretamente. É mais eficaz deixar que seu trabalho fale por você, construindo alianças com pessoas-chave e identificando os verdadeiros centros de poder, que nem sempre correspondem ao organograma oficial. Um sorriso de aprovação iluminou o rosto de Karim. Uma resposta digna de um diplomata, comentou. Ou de alguém que sobreviveu anos na academia brasileira, que imagino ser um campo de batalha à sua própria maneira. Ambos riram. A tensão inicial do encontro completamente dissipada. A outra questão, continuou ele, seu tom tornando-se mais sério. O trabalho exigiria viagens frequentes entre Brasil, Emirados Árabes e outros países onde temos projetos. Sua vida pessoal seria significativamente afetada. Minha vida pessoal atual consiste principalmente em procurar empregos que me rejeitam sistematicamente e limpar salas de reunião antes do amanhecer, respondeu Luísa com franqueza. Acredito que posso lidar com algumas viagens internacionais. Karim sorriu novamente, claramente apreciando sua honestidade. Excelente. Não espero uma resposta imediata. Leve o contrato, revise os termos, consulte um advogado se desejar. E quanto à construtora Horizonte? Perguntou Luísa. Eles esperam minha participação na próxima reunião com o senhor. Uma expressão quase divertida passou pelo rosto de Karim. Isso dependerá inteiramente de sua decisão, Luísa. Se aceitar minha proposta, teremos que informá-los que você agora representa outros interesses. A implicação era clara, e o pensamento de ver as expressões dos executivos ao descobrirem que sua recém-valorizada faxineira agora representava o investidor que tanto desejavam impressionar era, admitia Luísa para si mesma, tentadoramente satisfatório. A noite de São Paulo espalhava-se em luzes tremeluzentes pela janela do táxi, enquanto Luísa retornava ao seu apartamento no Brás. O envelope com o contrato pesava em sua bolsa, mais pelo significado do que pelo volume físico. As últimas 24 horas haviam sido como um sonho febril, o tipo de virada que ela já não acreditava ser possível em sua vida. Quando o motorista parou diante do prédio simples onde morava, a realidade do contraste a atingiu como nunca antes. O portão de ferro com tinta descascada, a luz amarelada e fraca do saguão, o elevador constantemente quebrado, tudo parecia ainda mais desgastado após as horas passadas em ambientes de extremo luxo. Subindo os 4 andares pelas escadas, como fazia todos os dias, Luísa deixou a mente vagar pelas possibilidades que agora se abriam. O salário oferecido por Karim não apenas resolveria suas dívidas do empréstimo estudantil, como permitiria ajudar sua mãe de forma significativa, talvez até trazê-la para mais perto. Ao entrar no pequeno apartamento, a primeira coisa que fez foi tirar os sapatos apertados que havia comprado às pressas para o jantar. Depois, sentou-se na única poltrona do espaço, uma peça de segunda mão que ganhara de uma colega de faculdade, e abriu novamente o envelope, relendo os termos do contrato. A generosidade da oferta era inegável,
Mas também havia aspectos que a faziam hesitar. Trabalhar diretamente para Karim significaria entrar em um mundo completamente desconhecido, navegando não apenas diferenças culturais, mas também as complexas dinâmicas de poder de uma corporação multinacional bilionária. E havia algo mais, algo que ela relutava em admitir mesmo para si mesma, a inexplicável conexão que sentira com Karim durante o jantar. Não era apenas admiração profissional ou gratidão pela oportunidade. Havia algo na forma como ele a olhava, com genuíno interesse e respeito, que despertava sensações que ela havia arquivado há muito tempo, desde seu último relacionamento fracassado 3 anos antes. Ridículo, murmurou para si mesma. Ele é um cheque multimilionário que provavelmente já tem 3 esposas. Pegando o celular, decidiu fazer uma pesquisa rápida sobre Karim Al-Fayez. Os resultados a surpreenderam. Diferentemente de muitos de seus compatriotas, Karim era conhecido por seu estilo de vida relativamente discreto. Divorciado há 5 anos, sem filhos, era frequentemente descrito como o cheque poeta, por sua paixão pela literatura clássica árabe e seu apoio a programas educacionais em diversos países. Várias matérias destacavam sua visão progressista para os negócios da família, incluindo investimentos em tecnologias sustentáveis e projetos de desenvolvimento social. O último artigo que encontrou, de uma revista econômica internacional, mencionava seu interesse crescente por mercados emergentes, especialmente Brasil, citando suas próprias palavras. Buscamos parcerias que transcendam o mero interesse financeiro. Queremos construir pontes culturais duradouras. Luísa desligou o celular, sentindo-se simultaneamente mais tranquila e mais confusa. A figura pública de Karim parecia alinhada com o homem que conhecera no jantar, mas isso tornava ainda mais complexa sua decisão. Seu telefone tocou, sobressaltando-a. Era sua mãe. E então, perguntou Dona Marta sem preâmbulos, a ansiedade transparente em sua voz. Como foi o jantar com o cheque? Luísa sorriu, imaginando como sua mãe havia passado a noite inteira aguardando notícias, provavelmente contando os minutos para ligar, sem parecer excessivamente ansiosa. Foi surpreendente, respondeu, ponderando quanto deveria revelar naquele momento. Surpreendente bom ou surpreendente ruim? Insistiu a mãe. Definitivamente bom. Ele me ofereceu um emprego, mãe. Um emprego de verdade na área que estudei. A exclamação de alegria do outro lado da linha foi tão genuína que Luísa sentiu os olhos umedecerem. Eu sabia, disse Dona Marta, a voz embargada. Sempre soube que um dia alguém veria seu valor. Seu pai estaria tão orgulhoso. A menção ao pai, falecido quando Luísa tinha apenas 15 anos, trouxe uma onda de emoção que ela não esperava. Havia sido ele, professor de história em uma escola pública, quem primeiro despertara seu interesse por outras culturas e idiomas. Obrigada, mãe, disse suavemente. Ainda não aceitei formalmente, preciso pensar. Pensar? A surpresa era evidente na voz de Dona Marta. O que há para pensar? Não é o que você sempre quis? Luísa hesitou, incapaz de articular completamente suas dúvidas. É mais complicado do que parece, mãe. Envolveria mudanças significativas, talvez até passar temporadas em Dubai. E desde quando você tem medo de mudanças? Questionou Dona Marta, com a franqueza direta que sempre a caracterizara. Você atravessou meio mundo sozinha para estudar em Abu Dhabi, lembra? A conversa continuou por mais alguns minutos, com Dona Marta alternando entre conselhos práticos e expressões de orgulho. Quando finalmente desligaram, Luísa sentia-se mais centrada. Sua mãe, com sua sabedoria simples e direta, tinha razão. O medo da mudança não podia ser maior que o desejo de realizar seus sonhos. Ainda assim, decidiu que precisava de uma noite de sono antes de tomar qualquer decisão definitiva.
Na manhã seguinte, acordou com o celular vibrando insistentemente. 3 mensagens e 2 chamadas perdidas, todas da construtora Horizonte. A última, de Ricardo Mendes, era direta. Reunião de emergência às 9h. Sua presença é essencial. Luísa olhou para o relógio. 8h15. Teria tempo apenas para um banho rápido e o trajeto até o edifício Platinum. Por um momento, considerou simplesmente ignorar o chamado. Tecnicamente, ainda era funcionária da empresa de limpeza terceirizada, não da construtora. Mas algo lhe dizia que deveria comparecer, nem que fosse para entender completamente o cenário antes de tomar sua decisão. Às 8h55, Luísa entrou no elevador do edifício Platinum, desta vez como visitante, não como funcionária invisível. Havia escolhido cuidadosamente sua roupa. Um blazer azul marinho, sobre uma blusa branca simples, calça social preta e sapatos baixos confortáveis. Profissional, mas sem tentar parecer algo que ainda não era. Quando as portas se abriram no 40º andar, a primeira pessoa que viu foi Cláudia Monteiro, aparentemente aguardando sua chegada. «Luísa, que bom que você veio», disse a diretora com uma cordialidade que soava ensaiada. «Eduardo está ansioso para falar com você». Enquanto caminhavam pelo corredor até a sala de reuniões, Luísa notou olhares curiosos dos funcionários, incluindo alguns que há anos haviam limpado o chão sem jamais dirigir-lhe a palavra. Ignorou-os, mantendo o foco na conversa com Cláudia, que falava nervosamente sobre a revisão dos documentos do projeto. A sala Ipiranga, onde tudo começara no dia anterior, agora estava ocupada por Eduardo Barreto, Ricardo Mendes e 2 outros executivos que Luísa não conhecia. Todos se levantaram quando ela entrou, uma cortesia que certamente jamais teria recebido em sua função anterior. «Senhorita Oliveira, agradecemos sua presença», começou Eduardo, indicando uma cadeira à sua direita. «Temos novidades importantes sobre o projeto Salvador». Luísa assentiu, tomando o assento oferecido. Uma sensação surreal a envolveu ao perceber que estava sentada exatamente onde Karim estivera no dia anterior. «Antes de começarmos», continuou Eduardo, «gostaria de formalizar nossa oferta». Ele deslizou uma pasta em sua direção. «Revimos os termos iniciais e fizemos alguns ajustes que acreditamos tornarem a proposta mais atraente». Abrindo a pasta, Luísa encontrou um novo contrato. O salário havia dobrado em relação à oferta inicial, aproximando-se do valor proposto por Karim, embora ainda inferior. Além disso, incluíam agora um bônus de contratação substancial e benefícios adicionais. Também gostaríamos de esclarecer que sua posição seria diretamente subordinada à presidência, acrescentou Cláudia, com autonomia significativa para estruturar o Departamento de Relações com o Oriente Médio. O esforço para competir com a oferta de Karim era transparente, quase desesperado. Luísa manteve o rosto neutro, perguntando-se como sabiam dos termos oferecidos pelo cheque. A resposta veio em seguida. «Recebemos uma ligação do escritório do Sr. Al-Fayez esta manhã», explicou Eduardo, lendo sua expressão. «Ele mencionou que lhe fez uma proposta, e vocês presumiram os detalhes dessa proposta», concluiu Luísa, compreendendo a situação. «Temos alguma experiência com táticas de recrutamento», confirmou Eduardo com um sorriso tenso, especialmente quando se trata de talentos verdadeiramente excepcionais. O elogio soava vazio, considerando que até o dia anterior ela não passava de uma funcionária anônima da equipe de limpeza. «Entendo sua hesitação, Luísa», interveio Ricardo, usando seu primeiro nome com uma familiaridade que nunca existira. «Mas considere o contexto maior. Trabalhar conosco significa permanecer no Brasil, próxima à sua família, em um ambiente cultural familiar. Em contraste com Dubai, imagino», completou ela, mantendo o tom neutro. «Exatamente», concordou Cláudia. «Além disso, há questões delicadas sobre a posição de mulheres em certas culturas. Mesmo alguém com seu conhecimento cultural enfrentaria desafios significativos».
Luísa respirou fundo, contendo a irritação crescente diante das insinuações mal disfarçadas. Agradeço a preocupação, respondeu calmamente. Mas passei 6 meses em Abu Dhabi e pesquisei extensivamente a cultura e os negócios da região. Acredito que posso avaliar adequadamente os desafios envolvidos. Um silêncio desconfortável seguiu-se à sua resposta. Eduardo pigarreou, claramente mudando de estratégia. Naturalmente você está plenamente qualificada. Nossa preocupação é apenas profissional. O projeto Salvador representa uma oportunidade histórica para a nossa empresa e sua participação seria fundamental para seu sucesso. A transparência do apelo a fez quase sorrir. Não era sobre ela, nunca fora. Era sobre o que ela poderia fazer por eles, sobre o acesso que poderia proporcionar ao dinheiro de Karim. Entendo a importância do projeto, disse finalmente, e agradeço sinceramente a oferta. Prometo considerá-la com a seriedade que merece. Excelente, respondeu Eduardo, visivelmente aliviado. Quanto tempo precisará para decidir? Até amanhã, respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma com a certeza repentina. Darei minha resposta final amanhã às 10 horas. O restante da reunião transcorreu em discussões técnicas sobre o projeto, mas Luísa percebeu que estava apenas parcialmente presente. Sua mente já explorava as implicações de uma decisão que, no fundo, começava a cristalizar-se. Ao deixar o edifício quase 2 horas depois, checou novamente o celular. Havia uma única mensagem de texto enviada durante a reunião. Confio em sua capacidade de tomar a decisão certa para seu futuro. Independentemente de sua escolha, você ganhou meu respeito. Karim. A simplicidade e o timing da mensagem a tocaram profundamente. Sem pressão, sem manipulação, apenas reconhecimento de sua autonomia, algo que raramente experimentara em sua vida profissional. No caminho para casa, Luísa fez um desvio impulsivo. Desceu do ônibus no centro da cidade e caminhou até a Biblioteca Mário de Andrade, seu refúgio durante os anos de faculdade. Encontrou um canto tranquilo entre as estantes de literatura estrangeira e sentou-se, deixando que o familiar cheiro de livros e o silêncio respeitoso a ajudassem a organizar os pensamentos. Ali, entre autores de todo o mundo que haviam atravessado fronteiras com suas ideias, Luísa finalmente confrontou a verdade que vinha adiando. Não se tratava mais de escolher entre 2 ofertas de emprego, mas entre 2 caminhos de vida fundamentalmente diferentes. Um representava segurança relativa, proximidade com o familiar e a satisfação contida de finalmente ser reconhecida por aqueles que a haviam ignorado. O outro significava risco, expansão, a oportunidade de construir algo inteiramente novo e talvez, apenas talvez, a chance de explorar a inexplicável conexão que sentira com um homem cujos olhos pareciam enxergar além de sua história e circunstâncias, diretamente para seu verdadeiro potencial. Quando deixou a biblioteca horas depois, Luísa caminhava com a leveza de quem finalmente encontrou clareza após longa confusão. Sua decisão estava tomada. A recepcionista do 40º andar parecia confusa ao ver Luísa se aproximar do balcão às 9h55 da manhã. Não pelo horário pontual, mas pela aparência da visitante. 2 dias atrás, esta mesma mulher passava por ali empurrando um carrinho de limpeza, invisível na paisagem corporativa. Agora, apresentava-se em um conjunto azul marinho bem cortado, cabelos soltos e maquiagem discreta, emanando uma confiança silenciosa que transformava completamente sua presença. "Bom dia", cumprimentou Luísa. "Tenho uma reunião agendada com o Sr. Barreto às 10 horas. A jovem recepcionista hesitou por um instante, como se tentasse processar a transformação antes de responder. "Sim, senhorita Oliveira. Eles já estão aguardando na sala da presidência." "Eles." A palavra confirmou o que Luísa já suspeitava. A reunião que solicitara para comunicar sua decisão havia sido transformada em um comitê de recepção. Típico, pensou, ajustando mentalmente sua estratégia para o que viria a seguir.
O caminho até a sala da presidência, um trajeto que já percorrera centenas de vezes com esfregão e produtos de limpeza, agora parecia diferente. Os mesmos corredores, as mesmas paredes de vidro, mas a perspectiva havia mudado completamente. Luísa já não caminhava com os olhos baixos, evitando o contato visual para não incomodar. Agora, seu olhar era direto, sua postura ereta, seus passos firmes. Quando a assistente de Eduardo abriu a porta da sala, Luísa confirmou sua suspeita. Além do presidente, estavam presentes Cláudia, Ricardo e, surpreendentemente, o diretor financeiro Carlos Drummond, figura raramente vista fora das reuniões de conselho. «Luísa, bom dia!» saudou Eduardo, levantando-se para cumprimentá-la. «Espero que não se importe com a presença dos colegas. Consideramos sua decisão importante o suficiente para reunir os principais envolvidos no projeto Salvador.» «De modo algum», respondeu ela com um sorriso contido. «Na verdade, facilita o que tenho a comunicar.» Os 4 executivos trocaram olhares rápidos, tentando decifrar o significado daquela resposta. Luísa tomou o assento oferecido e, por um momento, deixou o silêncio se estender, observando discretamente a linguagem corporal ao redor da mesa. Eduardo parecia confiante, recostado em sua cadeira com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Cláudia mantinha uma postura impecavelmente profissional, mas seus dedos tamborilavam levemente na pasta à sua frente. Ricardo e Carlos apresentavam variações de ansiedade mal disfarçada. «Antes de compartilhar minha decisão», começou Luísa finalmente, «gostaria de expressar minha genuína gratidão pela oportunidade que me ofereceram.» Novo intercâmbio de olhares entre os executivos. A frase soava como o prelúdio de uma recusa. Nos últimos 2 dias, refleti profundamente sobre ambas as propostas, continuou ela. Avaliei não apenas os aspectos financeiros e profissionais, mas também o alinhamento com meus objetivos pessoais de longo prazo. Compreensível, interveio Eduardo, e espero que tenha considerado também o valor de construir uma carreira em uma empresa brasileira consolidada, com estrutura familiar e oportunidades de crescimento orgânico. Luísa assentiu educadamente, reconhecendo a tentativa final de influenciar sua decisão. Considerei todos esses fatores, certamente, e cheguei à conclusão de que o momento atual representa uma encruzilhada significativa em minha trajetória. Fez uma pausa deliberada, observando a tensão crescente na sala. Decidi aceitar a proposta da Al-Fayez Holdings. O impacto foi imediato e visível. Eduardo endireitou-se em sua cadeira, a expressão confiante desmoronando momentaneamente. Cláudia congelou, os dedos parando seu movimento nervoso. Ricardo deixou escapar um suspiro audível, enquanto Carlos Drummond, o mais contido dos 4, limitou-se a um aceno quase imperceptível, como se confirmasse uma suspeita. Entendo, respondeu Eduardo após um momento recompondo-se. Devo admitir que esperávamos outra decisão, mas respeitamos sua escolha. Se me permite perguntar, interveio Cláudia, seu tom profissional não conseguindo mascarar completamente a curiosidade. O que pesou mais em sua decisão? Era a pergunta que Luísa esperava. Havia ensaiado mentalmente a resposta durante horas na noite anterior, buscando o equilíbrio entre sinceridade e diplomacia. Diversas considerações, respondeu calmamente. A oportunidade de atuar em escala global, a possibilidade de construir um departamento do zero e, principalmente, a chance de aplicar minha formação acadêmica em um contexto que realmente valoriza essa expertise específica. Não mencionou o fator que talvez tivesse sido o mais decisivo: a forma como fora tratada. Como Karim a vira imediatamente como profissional qualificada, enquanto a construtora Horizonte só reconhecera seu valor quando forçada pelas circunstâncias. Ricardo, parecendo genuinamente desapontado, inclinou-se para a frente. Ajustamos nossa proposta para competir diretamente com a deles. Se a questão for financeira, tenho certeza que poderíamos reconsiderar os números.
Não é uma questão financeira, interrompeu Luísa gentilmente. É uma questão de trajetória profissional e, se me permitem a franqueza, de reconhecimento. Um silêncio desconfortável seguiu-se a esta declaração. Carlos Drummond, falando pela primeira vez, ofereceu a observação mais direta. Você se refere ao fato de que, até 2 dias atrás, limpava nossas salas de reunião enquanto seu currículo coletava poeira em nosso departamento de RH. Não era uma pergunta, mas uma constatação, surpreendentemente honesta, vinda do executivo mais sênior na sala. Precisamente, confirmou Luísa, apreciando a franqueza. Acredito que talentos devem ser reconhecidos por seu mérito, não por circunstâncias ou conexões. Eduardo pigarreou, claramente desconfortável com o rumo da conversa. Bem, independentemente das circunstâncias anteriores, gostaríamos de manter uma relação cordial, especialmente considerando seu novo papel junto ao Sr. Al-Fayez. O projeto Salvador continua sendo prioritário para nós e continuará sendo avaliado com todo o rigor e profissionalismo, garantiu Luísa, mantendo o tom neutro. O Sr. Al-Fayez é bastante meticuloso em suas análises de investimento. A mensagem implícita estava clara. Sua nova posição não significaria tratamento preferencial para a construtora. Os projetos seriam avaliados por seu mérito, exatamente como ela desejara ser. O restante da reunião transcorreu em discussões protocolares sobre a transição. Luísa informou que já havia comunicado sua saída à empresa de limpeza terceirizada e que iniciaria oficialmente suas funções na Al-Fayez Holdings na próxima semana. Eduardo, recuperando sua compostura profissional, garantiu que a construtora estaria preparada para apresentar os documentos revisados do projeto no prazo estabelecido. Ao final, quando todos se levantaram e trocaram apertos de mão formais, Cláudia solicitou um momento a sós com Luísa. Os homens deixaram a sala e as 2 mulheres permaneceram encarando-se em um silêncio momentâneo. "Posso falar com franqueza?" perguntou a diretora, seu tom mais suave que o habitual. "Por favor", respondeu Luísa, genuinamente curiosa. "Você tomou a decisão certa", disse Cláudia, surpreendendo-a, não pelo salário ou benefícios, mas pelo precedente. Precedente? Se tivesse aceitado nossa oferta, seria sempre a faxineira que virou executiva por sorte, explicou Cláudia com uma franqueza inesperada. "Eu sei disso porque passei por algo semelhante, embora menos dramático. Comecei como estagiária, filha de porteiro, e ouvi muitos comentários nos corredores sobre cotas e diversidade forçada." Luísa observou a mulher à sua frente com novos olhos. Cláudia Monteiro, sempre impecavelmente vestida e com pose de quem nascera em berço de ouro, carregava sua própria história de superação. Na Al-Fayez, você começa do zero, em posição de autoridade, escolhida diretamente pelo dono, continuou Cláudia. Ninguém questionará sua trajetória ou mérito. Obrigada pela sinceridade, respondeu Luísa, genuinamente tocada pela inesperada conexão. Não me agradeça ainda, sorriu Cláudia, um sorriso diferente do habitual, mais autêntico. Nos encontraremos em muitas mesas de negociação e não pretendo facilitar as coisas só porque compartilhamos esta conversa. Não esperaria menos, devolveu Luísa, retribuindo o sorriso. Ao deixar o edifício Platinum, Luísa sentiu uma mistura complexa de emoções. Alívio por encerrar um capítulo, ansiedade pelo desconhecido que se abria à frente e uma satisfação tranquila pela decisão tomada. Não era vingança ou ressentimento o que sentia ao virar as costas para o lugar onde fora invisível por tanto tempo, mas uma serena convicção de estar seguindo o caminho certo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Karim. Soube de sua decisão. Bem-vinda à equipe. Jantar às 19 horas para discutirmos os próximos passos? Respondeu com uma simples confirmação, permitindo-se um sorriso discreto. O futuro se abria à sua frente, incerto, mas promissor. 3 dias depois,
Luísa terminava de organizar as últimas caixas em seu novo apartamento no Itaim Bibi, parte do pacote de benefícios oferecido pela Al-Fayez Holdings. O espaço, embora modesto pelos padrões do bairro nobre, parecia absurdamente luxuoso comparado ao cubículo que deixara no Brás. Amplas janelas proporcionavam vista para a cidade, mobília contemporânea complementava o ambiente clean e, o mais importante, havia espaço para finalmente desencaixotar seus livros, acumulados durante anos de estudos e guardados em caixas por falta de lugar adequado. A campainha tocou, surpreendendo-a. Não esperava visitas, tendo compartilhado o novo endereço apenas com sua mãe, que ainda estava em Campinas. Ao abrir a porta, encontrou um entregador com um pacote retangular, claramente embrulhado com cuidado profissional. "Entrega para a senhorita Luísa Oliveira", anunciou o rapaz. Intrigada, assinou o recebimento e levou o pacote para dentro. Não havia cartão externo ou indicação do remetente. Ao abrir cuidadosamente o papel, encontrou uma caixa de madeira entalhada com motivos geométricos tipicamente árabes. Dentro, repousando sobre veludo negro, estava um livro antigo de capa de couro com inscrições douradas em árabe clássico. Reconheceu imediatamente Diwan al-Mutanabi, uma coletânea rara dos poemas de al-Mutanabi, um dos maiores poetas da língua árabe clássica. O volume parecia ser uma edição antiga, possivelmente do século XIX. O tipo de item que pertenceria a um colecionador dedicado. Um pequeno cartão caiu de entre as páginas. A caligrafia elegante continha apenas uma linha em árabe, seguida da assinatura de Karim. "Para novos começos, construídos sobre fundações antigas e sólidas." Luísa passou os dedos suavemente pela capa do livro, compreendendo o significado do presente. Não era apenas um objeto valioso, mas uma mensagem. Karim a via como alguém capaz de apreciar a profundidade cultural por trás dos negócios que conduziriam juntos. Colocou o livro cuidadosamente na estante recém-montada, o primeiro item em sua nova casa, um símbolo do que estava por vir. Enquanto se preparava para o jantar daquela noite, onde discutiriam formalmente suas responsabilidades, Luísa refletiu sobre a improbabilidade de sua jornada. De todas as salas que havia limpado, de todas as reuniões que havia testemunhado silenciosamente, jamais imaginara que seria justamente sua invisibilidade que, paradoxalmente, a tornaria finalmente visível. O sol nascia sobre Dubai, pintando o horizonte de dourado e rosa, enquanto os primeiros raios refletiam nos arranha-céus de vidro e aço. Do amplo terraço de seu apartamento no 47º andar, Luísa observava a cidade despertando aos poucos, uma xícara de café brasileiro nas mãos, um pequeno ritual que mantinha mesmo após tanto tempo longe de casa. As últimas semanas haviam sido particularmente intensas, com a finalização do maior projeto de sua carreira, a inauguração do Complexo Cultural Brasil-Oriente Médio em Salvador, erguido precisamente onde antes se planejava apenas um terminal portuário. O que começara como um projeto puramente comercial, transformara-se, sob sua influência, em um ambicioso centro que combinava infraestrutura logística com espaços dedicados ao intercâmbio cultural, educacional e artístico entre Brasil e países árabes. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Amina, sua assistente. "Bom dia, Luísa. Lembrete para a videoconferência com São Paulo em 30 minutos. E o senhor Al-Fayez pediu para confirmar o jantar de hoje." "Obrigada, Amina. Estarei pronta para a conferência. E sim, confirme o jantar, por favor." Ao desligar, Luísa permitiu-se um sorriso. O jantar não era um simples compromisso profissional, mas uma celebração particular. Exatamente 2 anos atrás, naquela mesma data, ela aceitara formalmente a proposta de Karim durante um jantar semelhante. 2 anos. Por vezes parecia uma vida inteira. Em outras, apenas um piscar de olhos. Sua trajetória na Al-Fayez Holdings
havia sido meteórica por qualquer padrão. Em 6 meses, transformara o recém-criado Departamento de Relações Interculturais em uma divisão estratégica da empresa. Em 1 ano, supervisionava todos os projetos na América Latina. Agora, como diretora executiva de operações internacionais, reportava-se diretamente a Karim e integrava o conselho diretor da holding, a primeira mulher e não árabe a ocupar tal posição. O caminho não fora fácil. Houve resistências, claro. Alguns executivos seniores questionaram abertamente suas qualificações nos primeiros meses, insinuando favoritismo ou algo pior. Mas Luísa enfrentou cada desafio com a mesma determinação silenciosa que a sustentara nos anos de rejeições e invisibilidade. Sua competência eventualmente silenciou até os críticos mais vocais. E havia Karim. Seu relacionamento evoluíra de forma tão gradual e natural quanto inesperada. O respeito profissional transformou-se em amizade, a amizade em admiração mútua e, finalmente, após meses de conversas que se estendiam muito além das reuniões de negócios, em algo mais profundo. Seu primeiro beijo acontecera durante uma viagem de trabalho a Marrakech, sob um céu estrelado no terraço de um riad antigo. Karim confessara, então, que sentira uma conexão especial desde aquele primeiro encontro na sala de reuniões em São Paulo, quando ela surgira corajosamente com seu uniforme lilás e luvas amarelas, demonstrando uma dignidade que transcendia qualquer vestuário ou posição social. Entrando no closet para preparar-se para a videoconferência, Luísa passou os dedos pela pequena caixa de veludo azul escondida no fundo da gaveta de lenços. Havia encontrado o anel por acidente 2 semanas antes, enquanto procurava um documento no escritório de Karim em sua residência. Um solitário elegante, mas discreto, acompanhado de uma nota manuscrita que ela não conseguira resistir a ler. Para quando o momento certo chegar, o momento certo, sorriu para si mesma. Aparentemente, seria hoje. A videoconferência com a equipe brasileira transcorreu sem surpresas. O Complexo Cultural em Salvador já recebia elogios internacionais, sendo destacado pela Unesco como modelo de projeto de desenvolvimento que respeitava e valorizava a cultura local. Luísa sentia especial orgulho por ter insistido na inclusão de um centro educacional que oferecia cursos gratuitos de idiomas e intercâmbio para jovens de comunidades carentes, uma forma de devolver à sociedade as oportunidades que ela própria tanto lutara para obter. Ao final da reunião teve uma surpresa. Sua mãe apareceu na tela ao lado do coordenador local do projeto. "Mamãe, não sabia que estaria aí hoje." Dona Marta sorriu, seu rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por uma felicidade evidente. "Vim ver o trabalho da minha filha", respondeu com orgulho transbordante. "É mais impressionante pessoalmente que nas fotos. Quem diria que aquela menina que estudava com livros emprestados da biblioteca municipal estaria construindo pontes entre países?" A emoção apertou a garganta de Luísa. 2 anos antes, jamais imaginaria sua mãe não apenas fora de Campinas, mas viajando confortavelmente para Salvador, hospedada em um hotel 5 estrelas como convidada especial da Al Fayez Holdings. Aliás, agora Dona Marta morava em um confortável apartamento em São Paulo, próximo ao escritório brasileiro da empresa, onde Luísa mantinha uma base quando estava no país. "A senhora merece ver tudo isso, mãe. Foi quem sempre acreditou em mim." "E aquele seu chefe bonito, o Cheque?" perguntou Dona Marta com um sorriso matreiro, ignorando deliberadamente que a chamada ainda estava aberta e outros funcionários podiam ouvi-la. "Ele vem para a inauguração oficial na próxima semana?" Luísa corou levemente, causando risos discretos entre a equipe brasileira. "Sim, mamãe. O senhor Al-Fayez estará presente na cerimônia oficial", respondeu profissionalmente antes de acrescentar com um sorriso. "E sim, ele está ansioso para jantar novamente com a senhora."
O primeiro encontro entre Karim e Dona Marta, 6 meses antes, havia sido memorável. A simplicidade direta da mãe de Luísa e a formalidade educada de Karim inicialmente pareciam água e óleo. Mas ao longo de um jantar que se estendera por horas, encontraram surpreendentes pontos em comum, principalmente o amor pela poesia. Dona Marta era a admiradora fervorosa de Carlos Drummond de Andrade e ficara genuinamente impressionada ao descobrir que Karim não apenas conhecia o poeta brasileiro, como podia recitar A Flor e a Náusea em português quase perfeito. Ao final daquela noite, Dona Marta havia puxado Luísa para um canto e declarado com sua franqueza característica: "Esse homem olha para você como seu pai olhava para mim. Não desperdice isso." Encerrando a videoconferência, Luísa dedicou o restante do dia a finalizar documentos e preparar apresentações para a semana seguinte. À medida que o sol começava a se pôr, retirou-se para se preparar para o jantar. Escolheu um vestido longo verde esmeralda, a cor favorita de Karim, e prendeu os cabelos em um coque elegante, deixando alguns fios soltos emoldurando o rosto. O restaurante que Karim escolhera ficava no último andar de um dos hotéis mais exclusivos de Dubai, oferecendo vista panorâmica da cidade iluminada. Quando chegou, foi conduzida não ao salão principal, mas a um terraço privativo decorado com lanternas marroquinas e flores brancas. Karim aguardava, impecável em seu terno escuro, um contraste elegante com a candora tradicional que usava na maioria dos compromissos oficiais. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que, mesmo após 2 anos, ainda acelerava o coração de Luísa. "Você está deslumbrante", disse ele, tomando suas mãos e beijando-a suavemente. "E você parece nervoso", observou ela com um sorriso. "O que é raro, perspicaz como sempre", admitiu Karim, conduzindo-a até a mesa. "E há razões para certo nervosismo esta noite." O jantar começou com uma seleção de mezze tradicional, seguido por pratos que mesclavam culinária árabe e influências brasileiras. Outra surpresa preparada especialmente para a ocasião. A conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia entre eles, transitando do projeto em Salvador para literatura, política global e memórias compartilhadas. Foi ao final da refeição, quando garçons discretamente serviram café árabe e doces tradicionais, que Karim finalmente abordou o assunto que claramente ocupava seus pensamentos. "Há 2 anos, nesta mesma data, você aceitou minha proposta profissional", começou ele. "Foi a melhor decisão de negócios que já tomei." Luísa sorriu, percebendo o rumo da conversa. Decidiu não facilitar as coisas para ele. Uma decisão mutuamente benéfica, diria. Afinal, transformamos um projeto portuário padrão em um complexo cultural que já está sendo replicado em outros países. "Sem dúvida", concordou ele, seus olhos nunca deixando os dela. "Mas esta noite gostaria de fazer uma proposta diferente. Uma de natureza pessoal." Levantou-se e, para surpresa de Luísa, ajoelhou-se à sua frente. Um gesto que sabia ser completamente fora de sua zona de conforto cultural, mas significativo para ela. Em árabe, temos um provérbio: "Uma alma reconhece sua companheira mesmo através de 1000 vidas", disse ele, sua voz normalmente confiante, agora levemente trêmula. "Desde aquele primeiro momento, quando você surgiu com coragem e dignidade em uma sala cheia de homens que a subestimavam, minha alma reconheceu a sua." Tirou do bolso a caixinha que Luísa já conhecia, mas cuja visão ainda fez seu coração saltar. "Luísa Oliveira, você me daria a honra de se tornar minha esposa?" Embora já esperasse o pedido, a emoção a atingiu com força inesperada. Lágrimas silenciosas escaparam enquanto ela estendia a mão, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. "Sim", respondeu simplesmente antes de puxá-lo para um beijo que selava não apenas um compromisso, mas a extraordinária jornada que os trouxera até ali. Mais tarde naquela noite,
Abraçados na varanda do apartamento de Luísa, observavam as luzes da cidade quando ela decidiu compartilhar sua própria surpresa. "Tenho algo para você também", disse, entregando-lhe um pequeno embrulho. Intrigado, Karim o abriu, encontrando um pequeno par de sapatinhos de tricô brancos. Por um momento, ficou imóvel, olhando do pequeno presente para o rosto de Luísa, a compreensão lentamente surgindo em seus olhos. "Você está..." Ela assentiu, sorrindo através das lágrimas de felicidade. 3 meses. Queria ter certeza antes de contar. O abraço que se seguiu continha toda a intensidade de um homem geralmente contido em suas demonstrações públicas de emoção. Quando finalmente se afastou para olhá-la, havia uma reverência em seus olhos que transcendia qualquer palavra. "Você continua surpreendendo-me, Luísa Oliveira", sussurrou. "Quando penso que não poderia amá-la mais, você prova que estou errado." Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia novamente sobre Dubai, Luísa observava Karim ainda adormecido ao seu lado. O anel brilhava discretamente em sua mão esquerda, um símbolo da jornada extraordinária que a trouxera de um apartamento apertado no Brás para esta vida que jamais imaginara possível. Pensou em sua mãe, no orgulho em seus olhos ao ver o complexo cultural, na alegria que sentiria ao saber que seria avó. Pensou nos executivos da construtora Horizonte, que agora a tratavam com um respeito quase reverencial nas reuniões ocasionais. Pensou nas faxineiras do escritório brasileiro da Al-Fayez, para quem implementara um programa de bolsas de estudo e treinamento profissional, sua forma de garantir que outros talentos não permanecessem invisíveis. Principalmente, pensou no momento improvável que mudara tudo. Uma reunião onde apenas a faxineira entendera o cheque milionário. Um instante fugaz que, por acaso ou destino, alinhara sua vida em uma direção inteiramente nova. Karim despertou, seus olhos encontrando imediatamente os dela. "No que está pensando?", perguntou suavemente, tocando seu rosto. "Em como a vida pode mudar completamente em um único momento", respondeu com um sorriso. "E como, às vezes, precisamos perder algo para encontrar tudo o que realmente importa." Ele assentiu, compreendendo perfeitamente, como sempre acontecia entre eles. "Sabia as palavras, diretora executiva Oliveira? Ou devo dizer futura senhora Al-Fayez?" Luísa riu, felicidade pura irradiando em seu rosto. "Acho que parceira resume melhor o que somos, não acha?" "Parceiros", concordou ele, selando a palavra com um beijo. "No trabalho, na vida e em tudo o que vier pela frente."